Olá a todos, espero que estejam bem. Hoje trago-vos uma proposta para reflexão. E esta proposta tem a ver com a forma como alguns de nós, adultos, pais, cuidadores, educadores, a forma como estamos a conduzir a nossa vida e o impacto que isso tem na vida das nossas crianças, na vida dos nossos filhos. Então, para muitos de nós, a verdade é que a vida tem-nos obrigado a ser quase como autómatos. Muitas vezes numa correria sem fim, desde o preparar das manhãs com os filhos para a escola, até às pequenas desavenças para tomar banho ao final do dia. E se pensarem bem, nos últimos tempos são poucas as coisas que nos dão uma sensação de certeza, de controlo até. Para alguns de nós o medo tomou conta das nossas vidas e com ele surgiu também uma sensação de fragilidade, de vulnerabilidade, não é? Com o afastamento ou o evitamento de tantas e tantas situações que nos são estranhas, de difícil controle e, portanto, também imprevisíveis. E isso faz com que muitos de nós andem com os nervos à flor da pele. E esse nervosismo, esse estado de preocupação, ou ansiedade mesmo, quer queiram ou não, é visível para as nossas crianças. Mais ainda, é sentido e é absorvido e é entendido às tantas como sendo uma coisa já normal. Quer dizer, porque a agitação dos pais é tão frequente, tantas vezes a vêem, durante tanto tempo, e por vezes de uma forma com uma tão grande intensidade, passam a entendê-la quase como se fosse um estado normal de se estar e por isso passam a imitá-la, tornando-se eles, os nossos filhos, não é? Também ansiosos, tal como muitos de nós, muitas vezes somente por este mero contágio. O eu não sou de ferro é uma expressão que se ouve muitas vezes. E mesmo que o fôssemos, nós sabemos que o ferro também quebra. E este é o medo de muitos hoje em dia, o quebrar. O deixar de ser, o deixar de conseguir, o deixar de ter as competências para ser aquilo que sempre foram, de providenciar o conforto, a segurança e a saúde à nossa família. Resultado, o nosso foco fica tantas vezes direcionado para esse objetivo em particular, o de ser capaz de servir, de providenciar tudo isto, que nos esquecemos, antes de servir, temos que saber a quem o vamos servir. O que é que vamos servir e se o que vamos servir serve para quem nós queremos que sirva. Bom, não é complicado. E por vezes esta é uma avaliação que não fazemos e como se costuma dizer também é chapa 5, ou seja, esperamos que o que temos para servir sirva para todos. E aqui encontra-se um dos nossos erros. Tornamos-nos como meros instrumentos e esperamos que esta nossa mecanização, digamos assim, que assumimos, seja suficiente, que seja suficiente para a atenção que fica por dar, para o carinho que fica por dar, pelo amor que fica por dar. É claro que nós providenciamos a comida, o teto, as roupas, os livros da escola, mas muitas das vezes, onde é que está o resto? Onde é que está aquilo que não se compra, aquilo que vai fazer com que os nossos filhos se lembrem de nós no futuro? Dos momentos felizes, das atividades em conjunto, dos abraços, dos risos. Bom, a verdade é que toda esta mecanização tão grande a que estamos a ficar habituados, casa, trabalho, rotinas, obrigações, está a levar a que aquilo que sempre defendemos no passado, e nós lembramos-nos disso, se esteja a perder. E falo dos afetos pelas pessoas de quem gostamos, especialmente dos nossos filhos, e as promessas que sempre fizemos a nós próprios, de os acompanhar, de os ajudar nos seus afazeres escolares, de os proteger, de ser o seu modelo, de os acarinhar, de receber e aceitar as suas diferenças, de reconhecer as suas necessidades e dificuldades e acima de tudo, ou não só, mas também, de conhecer os seus interesses. Mas o que se passa é que depois de chegar a casa ao fim do dia, esgotados e a precisarem de um merecido descanso, ainda se envolvem, se for preciso, em pequenas brigas, em birras, porque é preciso insistir para os filhos irem tomar banho, fazer os trabalhos de casa, virem sentar-se para jantar e mais mil e uma situações que no final do dia agradecíamos mesmo que não existissem. Contudo, a verdade é que a forma como muitas famílias estão a viver, a forma como muitas famílias definem as suas prioridades do dia a dia, tem levado
a relegar algumas crianças para o segundo plano. O que potencia todas estas situações também. E isto é verdade. E os pais sabem, mesmo que alguns queiram renunciar. Custa a aceitar, mas nestes dias que correm, é uma evidência. Algumas coisas estão primeiro que os filhos. Senão, pensem quantas vezes disseram aos vossos filhos: amanhã não posso porque vou ter trabalho, se calhar não marcamos para o próximo fim de semana aquele projeto que tínhamos porque vou estar a trabalhar, porque não podemos adiar isto, porque é que adiamos isto, porque vamos ter que adiar isto, porque eu estou cansado, porque eu estou cansada, porque achas que eu sou de ferro. E estas palavras também usamos para com eles. E quem é que nunca as usou? Quem é que nunca usou estas palavras porque estava verdadeiramente exausto? E porquê? Porquê é que ficamos assim exaustos? Porque temos compromissos, porque temos responsabilidades e sabemos que se não as cumprirmos, aquilo com que se compram as batatas, não é? Como se costuma dizer, não aparece. Mas tudo à custa das regras e das rotinas que temos que cumprir diariamente e à forma como as conduzimos. À forma como as conduzimos. Bom, no entanto, todos nós sabemos também que muitas das rotinas diárias que mantemos não são criadas por nós. Mas como agora fazem parte de nós, simplesmente temos que as seguir, porque fazem parte das nossas responsabilidades diárias e por isso temos que criar uma forma de as incluir na nossa vida. E aqui outro problema reside também. Acolhemos tudo. Recolhemos tudo. Aceitamos tudo que vem do exterior, processamos, adequamos às nossas necessidades, mas esquecemos daquilo que faz verdadeiramente parte de nós, daquilo que deveria ser a nossa prioridade, das coisas que deveriam ter uma maior atenção, um maior cuidado, uma maior atenção, um maior cuidado, uma maior proteção, uma maior estima e um maior apoio e suporte, que são os nossos filhos. Bom, mas nós também sabemos que estas escolhas que fazemos muitas vezes também não são intencionais, não é? Mas são sim efeitos também de algum desamparo, da falta de ajuda, da falta de compreensão pelas necessidades de todos em conjunto na família. O resultado, algumas das vezes ganhamos, enquanto pais e educadores, uma sensação de incapacidade para pôr em prática todas as nossas responsabilidades, não só as profissionais, como as parentais também, não é? Uma falta de acompanhamento mais dedicado, que assim seja, que era aquilo que nós gostaríamos de ter para com os nossos filhos em particular. A verdade é que nas famílias, cada vez mais, há menos partilha de interesses dentro de casa. Cada vez mais se sai menos em família. Cada vez mais, cada um dentro de casa se isola nos seus quartos. E isso, por vezes, traz-nos a sensação de estar a viver com estranhos dentro da mesma casa, com pessoas que partilham do mesmo sangue. E porquê? Porque estamos todos a fazer as coisas, a sentir as coisas como se tudo tivesse apenas a importância que eu lhe confiro. E dizemos, se é bom para mim, há de ser bom para os outros. E descuramos, na realidade, os outros dessa forma. Porque não valorizamos as suas diferenças, as suas necessidades pessoais, os seus recursos, as suas dificuldades. É como estávamos a dizer há pouco, é chapa 5. Agora, não esqueçam também que aquilo que nós somos e como somos principalmente está a ser transferido para os nossos filhos. Se estamos irritados, muito facilmente eles ficam irritados. Se temos comportamentos de ansiedade, muito rapidamente eles ganham esses comportamentos também. Se mostrarmos raiva por algo, muito rapidamente vamos ver que eles conseguem absorver para si esse tipo de comportamento também. Bom, então, e agora? Como é que é? O que é que fazemos agora? É isto que nós queremos para os nossos filhos? É esta cópia de nós que queremos para os nossos filhos? Esta forma de ser, de estar, de parecer sempre agitado, os mongões, sem alegria pelas coisas boas que ainda temos na vida, tristes? É isso que queremos que eles sejam? Uma má cópia de nós? Mas isto ainda não é tudo. Interroguem-se. Quantas vezes as vossas manhãs começam com birras ou com choros, especialmente quando há crianças pequenas? Quantas vezes antes das 9 da manhã já se sentiram cansados por tanta agitação, cansados por tanto stress somente pelo planeamento da saída de casa com os filhos? Quantas vezes já chegaram tarde à escola, chegaram tarde ao trabalho, porque o stress das rotinas da manhã foram um autêntico inferno? Mas mais ainda, e isto é gravíssimo, quantas vezes se esqueceram
vamos dizer assim, quantas vezes se esqueceram de se despedirem dos vossos filhos antes de os deixarem na escola, porque já estavam atrasados para o trabalho? Depois, quantas vezes tiveram que pedir aos filhos para fazer os trabalhos da escola? Ou para desligar os aparelhos eletrónicos, ou para que fossem dormir à noite, ou para que fossem tomar banho, ou para que arrumassem o quarto e fizessem cama, ou quantas vezes tiveram que pedir para não terem um determinado tipo de comportamento. Mas interroguem-se também, e isto é importante, isto é o cerne da questão, se não será o vosso comportamento que está na origem disto tudo. Mas ainda há mais. Há quanto tempo, não reconhecendo este mesmo problema, tentam criar e manter as vossas regras e dinâmicas na família, e a única coisa que ouvem é: já vai, já faço, não quero, não gosto, não vou, e por aí fora, não é? Quantas vezes já sentiram que neste momento, neste preciso momento, não têm as competências para conseguir que os vossos filhos sejam respeitadores ou cumpridores? Quantos pais há nesta situação? Quantas vezes sentiram que estavam a ser maus pais ou más mães? Ou quantas vezes sentiram que já não têm força, que se sentem cansados, desanimados, esgotados? Quantas vezes imploraram por ajuda e ela não chegou? Quantas vezes já pensaram que gostariam de ter uma varinha de condão para mudar isto tudo? Agora, perguntem-se uma vez mais. Perguntem a vocês próprios como é que amam os vossos filhos. Qual é a intensidade desse amor? Quanto é que pesa esse amor numa balança? E quantas vezes ao dia pensam nos vossos filhos e no amor incondicional que lhes têm? Quantas vezes por dia lhes dizem que são o vosso bem mais precioso? Quantas vezes por dia lhes enviam uma mensagem a dizer que os amam? Quantas vezes por dia lhes dizem cara a cara que os amam? Quantas vezes abraçam os vossos filhos? E quantas vezes sentem vergonha de o fazer em público? É para pensar. Mas ainda assim também, porque somos pais, porque nos preocupamos, porque queremos bem aos nossos filhos, quantas não são as vezes que não dormimos, muitos de nós, porque estamos preocupados com os nossos filhos, não é? Quantas vezes nós imaginamos e planeamos o futuro dos nossos filhos? Quantas vezes os imaginamos felizes com os seus próprios filhos, já os nossos netos, não é? Concretizados com uma vida própria no futuro, uma vida que foi possível porque todos nós, enquanto pais, fizemos tudo por eles. Então, para os pais que sentem estas dificuldades, que esforços estão disponíveis a fazer hoje mesmo, pelo bem-estar dos vossos filhos e na vossa família de hoje. Não no futuro, hoje. Então, pensem qual é o valor que dão à vossa tranquilidade familiar no dia de hoje. Pensem qual é o valor que dão à harmonia nas relações afetivas dentro da vossa família. Mas no dia de hoje, hoje é o dia mais importante. Pensem qual é o valor que dão à ausência do stress, da ansiedade, nos cuidados da vossa família no dia de hoje. Pensem qual é o valor que dão à partilha de atividades. Pensem como seria bom conhecerem os interesses dos vossos filhos, porque sim, há pais que não conhecem quais são os interesses dos filhos. E pensem como seria olhar para os vossos filhos e terem certeza absoluta, sem uma réstia de dúvida, que tudo, absolutamente tudo o que fazem ou que farão, é para o bem deles, de acordo com as vossas regras, com as vossas necessidades e com aquilo que idealizam como sendo o melhor, o ideal para cada um deles e para vocês também, para a família como um todo. Pensem como se sentiriam se os vossos filhos olhassem para vocês, ou ao pensar em vocês todos os dias, ou a qualquer hora, não importa, enquanto pais, os vissem como os seus super-heróis preferidos. E o que é que me diziam então se afinal a tal varinha de condão existisse mesmo? O que é que fariam com ela? O que é que mudariam? Em vocês, em primeiro lugar. O que é que mudariam em vocês para terem aquilo com que sempre sonharam em família? Então, imaginem depois as vossas manhãs a começarem divertidas. Imaginem as idas de carro até à escola a cantarem as vossas canções preferidas. Imaginem criarem em conjunto atividades em que o prémio do vencedor podem ser apenas os abraços. Não é preciso mais do que isto. Imaginem um quarto arrumado. Imaginem os trabalhos da escola serem feitos na altura certa. Imaginem que já nem precisam sequer pedir aos vossos filhos para irem tomar banho, porque eles vão fazer de livre vontade. Não é? Imaginem os vossos filhos no futuro a serem homens, a serem
mulheres triunfantes de sucesso, educados, respeitadores, de que se orgulham, porque receberam esses ensinamentos, receberam todos os ensinamentos de vocês. Agora, que valor atribuem a tudo isto? E o que é preciso fazer para alcançar tudo isto? E quanto é que acham que isto vale na vossa vida de todos os dias? E na vida dos vossos filhos? Quanto é que vale saberem que os vossos filhos não se sentem em tensão, não se sentem pressionados, que apreciam a família, que têm certeza absoluta que vocês, enquanto seus pais e educadores, os entendem, os acarinham, os protegem e atendem àquilo que a cada momento for a sua necessidade? O que é preciso para isto? É simples. É preciso mudar. Simplesmente mudar. Mas mudar para viver a vida. Mudar para viver os filhos de uma forma a que se traduz em bem-estar para todos, em satisfação, sem agitações, sem birras, sem berros, com apoio e suporte de uns e de outros, em partilha, em família. E o que é que me dizem também? Se tivessem ao vosso alcance uma forma de criar e manter um plano com as vossas regras familiares, um plano que fosse duradouro, do agrado de todos, com a participação das crianças e principalmente sem a rejeição das crianças, em que as tarefas fossem feitas, as rotinas todas no seu rumo, as obrigações e responsabilidades cumpridas por todos. Sem berros, sem birras, sem choros, sem stresses, sem agitações, sem correrias, e que vocês se sentissem de novo com energia, alegres, felizes, satisfeitos, com a sensação de saber que são capazes, que têm o que é preciso para viver em harmonia e em paz. Bom, a verdade é que nós não temos a varinha de condão, não é? Mas também podemos mostrar-vos que, afinal, essa magia para mudar existe na vossa família. E que são vocês que a podem descobrir e usar em prol daquilo que é mais importante para a vossa vida familiar. O que temos para oferecer é tão somente a partilha de um modo diferenciado de sentir e de viver a parentalidade que promove nos pais, nas famílias, as competências necessárias para criar, para manter nos vossos filhos e nos pais, naturalmente, o comportamento desejado, o comportamento adequado às vossas regras, às vossas dinâmicas familiares, mas sempre com a participação ativa de todos e especialmente com a participação das crianças. Mas vocês, os pais, estão primeiro neste momento. Temos sempre que começar por vós, porque a mudança começa convosco. Depois, com todas estas vossas novas competências, imagine não ter sequer que pedir, exigir, mandar, corrigir, porque tudo o que é preciso ser feito irá ser feito, vai ser feito, mas não porque é obrigação, mas sim porque sabe bem fazê-lo, porque se reconhece a sua importância, porque se reconhecem as necessidades uns dos outros, porque há partilha verdadeira, desprendida de qualquer tipo de recompensa. Mas isto começa convosco em primeiro lugar, com os pais, começa com a vossa vontade em mudar, com a vossa vontade no querer um futuro diferente para todos vós dentro da vossa família. E então, é a altura de escolher. Façam as vossas escolhas, mas escolham o melhor caminho, o caminho do afeto, o caminho da partilha, do entendimento, o caminho da entreajuda, o caminho da união, para uma vida com afetos, porque os afetos estão-se a perder. Este é um facto. É a altura de criarmos um alerta em todos nós para aquilo que é verdadeiramente importante na nossa vida. A escolha é sempre vossa. Mas escolham bem. É importante que escolham bem. O dia da manhã depende do dia de hoje. Bem, hoje vamos ficar por aqui. Vou-me despedir com o desejo que fiquem bem e para quem estiver interessado em mudar o seu caminho, não é? em encontrar a sua varinha de condão, em encontrar a sua paz familiar, vou estar disponível para o receber e para podermos traçar em conjunto a melhor estratégia para a vossa família em particular. Obrigado por terem assistido e deixo-vos agora com todos estes pensamentos para digerirem, ok? Obrigado, até depois.